Olá, bem-vindos ao meu canal Resolvendo Exercícios. Sou Frederico Sarmento, sou engenheiro químico e essa série de exercícios trata de termodinâmica. Para resolver exercícios do livro Moran Shapiro, o exercício que eu trouxe aqui para vocês é o exercício 3.22 da 7ª edição. Ele está em outras edições também, mas a edição que eu uso é a 7ª. Às vezes é um pouco diferente, então se você quiser, eu posso passar essa edição para você por e-mail. Meu e-mail é esse aqui, ó, Frederico Menegatti. Só me mandar um e-mail aí que eu te passo essa edição. Então vamos ler a questão para a gente entender o que está acontecendo nesse problema. Um conjunto cilindro-pistão contém 0,1 kg de água a 100 graus Celsius. O pistão está livre para mover-se suavemente no cilindro. A pressão atmosférica local e a aceleração da gravidade são de 100 kPa e 9,81 metros por segundo ao quadrado. Para a água, determine a pressão em kPa e o volume em centímetro cúbico. Então o pistão não está preso, ele pode se mover. Tem a pressão atmosférica atuando aqui, uma pressão interna e esse pesozinho aqui tensionando para baixo, né? Ele está querendo no exercício a pressão daqui da água e o volume que ele ocupa em centímetros cúbicos. Eu fiz um guia aqui para resolver esse exercício passo a passo. Primeiro a gente tem que saber qual que é o estado que a água está. Se está em líquido comprimido, mistura vapor, vapor superaquecido. E a gente não consegue ainda porque a gente só tem a temperatura da água. A gente precisa de duas propriedades para encontrar. Então a gente tem que saber mais uma propriedade. Vamos descobrir a pressão interna, já que o exercício pede, e já é mais uma propriedade. Com isso a gente vai determinar um V e saber qual é a região do domo que ele pertence. Depois determinar o volume do pistão, que é o próprio volume que a água ocupa. Então aqui, gente, vocês vão ter que lembrar de física 1. Não tem como fugir sem fazer um balanço de forças, um somatório de forças em Y. A gente vai ter que fazer. Aqui o somatório de forças está envolvendo força, peso e pressão. Lembrando que pressão é força vezes área, então força é igual a pressão vezes área. Aqui então, ó, a força que está atuando aqui é a pressão atmosférica vezes a área que ela está atuando, né? Ela está atuando, né, toda essa área aqui, ó, então essa é a força. Para o mesmo sentido dela, tem a força peso do pistão, de massa de 50 kg, bem pesado. E depois tem a pressão interna que essa água está exercendo para cá, né, para contrabalancear. Senão o pistão, se não tivesse pressão aqui, o pistão ia cair tudo e ia aumentar muito a pressão exuberante. Então ela contrabalanceia essa força. E a gente sabe que a área do pistão é de 0,01 metro quadrado, ele já deu. Ele poderia não ter dado, falando que era um pistão circular, um pistão quadrado, você teria que calcular. Então aqui eu fiz somatório de forças em em Y. Coloquei então P vezes atmosférico, negativo, eu convenciono para cima positivo, menos mg mais PA igual a 0. Isolando P, que a gente quer descobrir, a gente utiliza essa expressão aqui. Substituindo os dados aqui, ó, temos que 100 kPa mais 50 vezes 981 dividido por 0,01. Esse resultado aqui sai em PA, gente. Não confunda. O resultado está em kPa. Já transformei esse resultado para kPa para somar aqui para dar 149 kPa. É a nossa pressão interna. Já achamos a primeira pergunta da questão. Agora vamos determinar o volume V, volume específico. Note que a gente for na tabela, fixando a pressão em 1,5 bar, aproximadamente 1,49 bar, né, eu arredondei aqui para vocês terem uma noção, a temperatura de saturação da água é de 111,4. Então, essa água ela está na fase de líquido comprimido. Está nessa fase aqui do domo, a gente já sabe disso. Então ela não dá, você não pode usar esse valor aqui de saturação, porque a essa pressão, a saturação, você está acima, você teria que usar outro ponto. E que ponto usar, né?
Então a gente tem que afirmar uma coisa antes disso. A gente tem que considerar que a água é um fluido incompreensível. Que o volume dela não altera ao aumentar a pressão ou diminuir quando ela está na fase líquida. Na fase vapor você não pode falar isso. Na fase líquida não diminui, vamos supor. A gente tem uma pressão de 0,12. Olha o volume específico. Você tem uma pressão de 4,75 bar. Olha o volume específico. Quase não alterou. Então, a gente vai falar que, por ela ser um fluido incompreensível, vamos assumir o volume de saturação na temperatura de 100 graus como sendo o nosso volume da água a 100 graus mais a 1,5 bar. Entendeu? Você não pode fazer o contrário. Afirmar esse resultado aqui de 1,5, porque a temperatura é diferente. Mas você, ao contrário, você pode afirmar que você pode pegar a temperatura de 100 graus Celsius, mesmo não estando na pressão diferente, afirmar esse volume, pois ela é incompreensível. Você não pode falar isso com a temperatura, mas sim com a pressão. Então a gente vai usar esse volume específico aqui, ó. Sempre lembre de multiplicar por 10 a menos 3. Então o volume específico, ó, metro cúbico por quilo. Para você achar o volume do pistão é só você multiplicar pela massa da água ali, para saber o volume da água ou do pistão, tudo faz. Então eu multipliquei a massa, 0,1, vezes o VF, e achei 1,0435 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos. Todo mundo desce. Para transformar para centímetros cúbicos, 104,35 centímetros cúbicos. É isso aí então, galera. Muito obrigado por assistirem até aqui. Deixe seu like caso gostou do vídeo. Se inscreva no meu canal, porque sempre tem alguma novidade das matérias. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar no comentário. Se tiver alguma questão mais difícil, pode mandar um e-mail para mim, que eu vou fazer de tudo para resolver. Valeu!